Olá, meus alunos do terceiro ano. Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar geografia. Nós vamos aqui relembrar um assunto que já foi explicado, tá bom? Então, nós vamos relembrar, nós vamos revisar sobre este assunto, tá? Vocês vão encontrar este assunto nas páginas 80 e 81. O assunto é cartografia. Então, vamos lá, crianças, vamos relembrar sobre esse assunto, tá? E no final, aí vocês vão realizar as atividades na folha que eu vou mandar aí no grupo, tá bom? Então, vocês vão imprimir e vão resolver, tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá, crianças, acompanhem a leitura comigo. Representando a cartografia. Para construir representações da paisagem, precisamos observar todos os elementos que as compõem. Podemos representar as paisagens locais que frequentamos por meio de desenhos, de pinturas, fotografias, maquetes e mapas, por exemplo. Então, aqui, nós podemos representar, de diversas maneiras alguma paisagem, tá? Seja por meio de fotos, de pinturas, de desenhos, maquetes. Então, aí tem inúmeras formas de você representar uma paisagem. As paisagens podem ser visualizadas por meio de. Então, nós temos 3 formas de visualizar uma paisagem: observação direta, observação indireta e idealização. Observação direta, ou seja, realizada no próprio lugar a ser representado, onde você vai estar lá presente diretamente na paisagem. Observação indireta, através de fotografias e ilustrações que as retratam. Então, aí você não vai estar presente no local, você vai observar através de alguns objetos. Idealização, que depende da imaginação de quem vai representá-la. Então, aí vai depender da pessoa que vai representar uma paisagem. Então, ela vai pensar naquela paisagem, vai representar num desenho, numa pintura. Vamos conferir agora os elementos de um mapa. Então, os elementos do mapa nós podemos observar que temos aí título, orientação, escala, legenda, fonte, nós temos a data também. Então, aí vocês estão observando algumas partes que representam, alguns elementos que fazem parte de um mapa. Novamente aqui, tá? Nós temos o título, a fonte, a orientação geográfica, que é representada pela rosa dos ventos. Nós temos a escala, a fonte, novamente, a data, a legenda, tá? Então, aí vocês estão observando mais uma vez os elementos que fazem parte, de um mapa, tá ok? Para representar as paisagens por meio de um mapa, é necessário entender cada parte que compõe. Então, nós temos aí, vamos novamente observar o título, a legenda, a escala, a orientação espacial, que é observando a rosa dos ventos, a data e a fonte. Então, aqui cada um está representado, tá? Então, aí o título informa o que se pode obter do mapa proposto, tá? Então, aí você vai ler com calma, tá? Nós temos a fonte, mostra de onde foram retirados os dados que estamos lendo. A legenda é muito importante, porque indica, por meio de cores, sinais ou preenchimentos diferentes dados sobre os mapas. Por exemplo, em geral, o mapa climático do Brasil
tem cada tipo de clima representado por uma cor diferente. E a legenda é o componente que indica o que cada cor representa. A orientação espacial, em geral, é representada pela rosa dos ventos, indicando qual a direção do norte, do sul, do leste e do oeste. A data é a grande importância, pois, como já sabemos, os espaços estão em constante transformação, seja pela ação das pessoas ou da própria natureza. A escala, por sua vez, indica quantas vezes o espaço real foi diminuído para caber no mapa. Então, aí vocês estão observando, não é? O que significa cada elemento que faz parte de um mapa. Nós vamos ainda nos aprofundar, tá? Vamos lá. Título aqui novamente, não é? Então, é a primeira apresentação do conteúdo que se quer mostrar. Então, primeiramente, em um mapa, né? Você tem que observar logo o título. A primeira apresentação é o título, tá? Então, o título deve conter as informações mínimas que respondam às seguintes perguntas a respeito da produção. O que, onde e quando, tá? Então, aí, para você ter um mapa, né, você vai ter que observar de início o título. A legenda parte de uma carta ou mapa que contém o significado dos fenômenos representados nela, geralmente traduzidos por símbolos, cores e traços capazes de explicar de modo resumido a ocorrência de um determinado objeto ou fenômeno, de acordo com sua distribuição no espaço geográfico. Então, eu tenho aqui, olha, 3 exemplos, não é, de legenda que podem ser através de cores, de traços, símbolos, tá? Então, quando vier isso em algum mapa, vocês já sabem que está representando a legenda. Vamos verificar aqui a orientação, tá? Então, a orientação indica onde estamos no mapa. Geralmente mostra a direção norte da representação, ou na forma de seta. Vocês estão observando aqui, olha, na forma de seta, ou da conhecida rosa dos ventos. Então, aqui, quando se aparecer essas duas figuras, né, essas duas imagens em um mapa, você já sabe que nós estamos falando da orientação, tá? Espacial do mapa, tá ok? A fonte. Vamos lá. A fonte indica a origem dos dados apresentados e a data a que se refere. Então, aqui a fonte não é onde você vai observar da onde saiu essas informações, tá? Aqui também vai estar incluído a data. Então, a fonte é o local aonde você vai saber da onde surgiu todas as informações que estão presentes no mapa. A escala é a representação gráfica de distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada. Então, quando vier esta imagem aqui, tá? É a representação da distância do terreno. Vamos falar agora sobre as maquetes. Maquetes, as paisagens podem ser representadas por mapas e plantas bidimensionais e tridimensionais. É o caso dessa imagem que vocês estão vendo agora. Elementos modificados pelo homem. A maquete é uma representação tridimensional em escala menor de um objeto
ou uma estrutura para representar a paisagem. A maquete é construída tentando ser uma reprodução fiel em miniatura de um determinado lugar, seja uma área ampla, como uma cidade ou um espaço, reduzido, como o terreno de uma fazenda ou casa. As maquetes são úteis para facilitar nosso entendimento de como é uma determinada paisagem, pois com elas podemos ter uma noção mais aproximada do cenário. Então, aí não é a maquete, vocês estão verificando nessa imagem, é como se a pessoa olhasse, não é uma casa normal, né, do tamanho grande, e ela transformasse ela em miniatura, tá? Então, aí ela utilizou o modo como a maquete, tá? Para reproduzir, seja um terreno, uma casa ou um prédio. Então, ela reproduziu de forma pequena o que é a imagem ou a paisagem que ela observou. Aqui, criança, vocês vão realizar as atividades que eu estou enviando aí no grupo, tá? Vocês vão imprimir e vão resolver essas atividades, tá ok? Então, até a nossa próxima aula. Beijinhos para vocês. Tchau!